Fala aí, profissional, firmeza total? Bora solucionar problemas da transformação do plástico? Esse é o meu objetivo aqui. Meu nome é Marcelo Orozco, é um prazer estar com vocês aqui e hoje a gente vai trocar uma ideia bastante interessante, um convidado muito especial, Tiago Espido. E nós vamos falar sobre polímeros biodegradáveis e afins. Prazer falar com você imenso. Sou Mas eu, o realmente prazer é uma época meu. muito boa na nossa vida, viu? Prazer é meu, poder falar contigo também. Parabenizo você por todo o trabalho, pelo seu canal e por essa iniciativa, né, de levar informação aí pro mercado, para o público. E é um prazer poder contribuir com você e bater um papo. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais, né? Eu estava comentando ainda há pouco que muita gente ouve falar sobre biodegradáveis, né? Inclusive tem uma lei lá em São Paulo que está proibindo, né, a comercialização e venda de produtos descartáveis ou de uso único que não for de material compostável, biodegradável, biobaseado, né? Mas Uhum, saber mesmo dessas coisas, eu não sei, né? Eu tive pouco contato com matéria efetivamente, fisicamente falando, né? uhum, E sim, conta pra gente aí o que é um plástico biodegradável, como que são essas linhas de frente que você atua nesse mercado. tá. Vamos lá. Bom, eu trabalho na BASF, né, desde 2015. Mais recentemente, em fevereiro do ano passado, eu fiquei responsável por uma área específica, onde se faz a gestão de 3 linhas de produtos, né? E uma dessas linhas se chama Ecovil e Ecoflex, né? Que são as linhas de polímeros biodegradáveis da BASF, né? Então, assim, um material biodegradável, Marcelo, ele é um material que tem uma estrutura química que permite que um micro-organismo consuma ele como fonte de alimento e energia, né? Então, e é um ponto que a gente sempre comenta, né? Porque existe bastante confusão e desinformação, né? Porque não tem relação da fonte da matéria-prima, né? Da origem do polímero e da propriedade, né? Da característica dele ser biodegradável. Então, um material biodegradável é um material que né, em certas condições, não só micro-organismos, né, mas temperatura, oxigênio, água e micro-organismos, também dependendo do tipo de micro-organismo e do quão ativo ele é, mas juntando todo esse contexto, é um material que vai servir para o micro-organismo como fonte de alimento, gerando subprodutos posteriormente, né? Então, isso seria um material biodegradável. Tá? E aí a base ela atua com dois produtos, né? Que é o Ecovil e o Ecoflex. E aí é que tá. Isso. Primeira pergunta, né? Os dois são biodegradáveis, mas eles são de fonte renovável ou fusão de fonte não renovável? As duas linhas são biodegradáveis. O Ecoflex foi uma linha que surgiu ali na década de 90, né? Foi a primeira linha de polímero biodegradável desenvolvida pela BASF. Ele é um polímero de fonte fóssil, porém é biodegradável. E aí muitas vezes vem a dúvida, né? Poxa, mas ele é de fonte fóssil, ele não é de fonte renovável? Não, não é de fonte renovável, é de fonte fóssil. Claro que existem desenvolvimentos para que cada vez mais ele tenha um conteúdo de fonte renovável, né? Mas via de regra ele é um polímero de fonte fóssil, né? São necessárias 3 matérias-primas para a fabricação desse polímero, e essas 3, via de regra, são de fonte fóssil. Porém, né, como eu mencionei, ele tem uma estrutura, após a polimerização, ele vai ter uma estrutura química que propicia essa característica, né, que permite que depois ele seja consumido pelo micro-organismo. Só que assim, o Ecoflex por si só, ele não tem muitas aplicações finais, né? Ele é uma resina muito maleável. Então, basicamente, a principal aplicação do Ecoflex é como resina base para a produção do Ecovil, né? O Ecovil é uma blenda polimérica de Ecoflex e PLA. Então, o Ecoflex é produzido pela BASF, PLA a BASF compra de terceiros no mercado, faz essa blenda e, a depender da proporção de um polímero e de outro, vamos ter grades aí mais flexíveis ou menos flexíveis, mas do ponto de vista técnico, existem, enfim, diversas aplicações. Mas então, basicamente, se resume muito mais a linha Ecovil, que é um composto já pronto para transformação. Eu acompanhei uma vez e fui visitar uma empresa que produz cartões de crédito. E uma das linhas que eles estavam iniciando a produção é justamente eram duas linhas, né? Era para o Banco Safra, se não me engano.
uma linha só de material reciclado e uma linha só de material biodegradável. Eu acho que é do PLA mesmo. Não lembro o nome comercial, nem posso te dizer se ela é Ecovio ou não. Mas existe essa vertente desse uso? Marcelo, existe, né? É que assim, as aplicações de um polímero biodegradável, assim, é importante que a gente tente fechar o ciclo, porque assim, na aplicação de cartão de crédito, claro que nada contra, mas assim, ela vai ter uma vida útil não tão curta, né? Então, assim, não sei se é viável a gente pensar num polímero biodegradável para essas aplicações e aplicações similares, né? Onde eu quero chegar? Por exemplo, qual que é a aplicação mais desenvolvida para polímeros biodegradáveis, pelo menos hoje em dia, né? São sacos, sacolas, sacolinhas de hortifruti, sacolas para coleta de resíduo orgânico. Por quê? Porque depois isso tudo deve ser direcionado para uma compostagem, né? Seja ela doméstica ou industrial, preferencialmente industrial, né? E por quê? Porque na compostagem industrial a gente sabe que vai ter esses 4 fatores fundamentais para que ocorra a biodegradação, né? Então, que eu mencionei, temperatura, oxigênio, água e micro-organismos, e principalmente que a gente vai ter o controle desses fatores, né? Então, assim, numa compostagem industrial, numa compostagem doméstica, perdão, a gente vai ter esses fatores? Vamos também, mas é muito mais difícil fazer esse controle, né? Por isso que ela também é uma compostagem mais demorada. Então, assim, na industrial, você tem esses fatores, você tem o controle e você consegue, inclusive, cumprir com esse processo de biodegradação num determinado período de tempo, né? O que é importante também, né? Porque o material ser biodegradável, porém demorar muito tempo para que esse processo de biodegradação ocorra, muitas vezes não é a solução, né? Então, você precisa ter esse período de tempo para que isso ocorra e é o que determina no material ser compostável, né? Então, aí é uma outra também questão, né? Entre ser biodegradável é uma coisa, ser compostável é outra coisa, né? Então, todo material compostável é também biodegradável, mas nem todo material biodegradável é compostável, né? Mas Com aí, então, assim, certeza. voltando para a questão, né? Então, a gente deve pensar em aplicações que a gente consiga cumprir com esse ciclo, né? E por isso, aplicações, por exemplo, de sacolinhas e para coleta de resíduo orgânico faz sentido porque você tem um material ali que é biodegradável, que está sendo utilizado para coletar os resíduos orgânicos, isso tudo vai ser direcionado para uma compostagem, e aí ele auxilia nessa correta coleta do resíduo orgânico e chegando na compostagem, você não precisa separar a sacolinha plástica do resíduo orgânico, porque o material, né, a sacolinha feita de material biodegradável vai se compostar, vai se biodegradar também, né? Então, assim, pensando num cartão de crédito, me gera um pouco a dúvida, né, se é uma aplicação viável, né? Mas, claro, a gente sempre tem que estar buscando novas aplicações, né? Buscando novos conceitos, né? E usos para esses materiais. Eu lembro que na época que eu fiz essa empresa, eu perguntei para a pessoa o seguinte, falei, mas rapaz, um cartão de crédito com uma pessoa que nem eu, descuidada, vai demorar aí 1 ano para eu perder ele. Mas uma pessoa que cuida, tem ele a vida até acabou o limite de Aham. uso do cartão, né? E aí, como que é essa questão da degradação? Eu perguntei, né? Será que não tem o risco do cartão estragar antes de chegar no limite ou o pior, né? Ele continuar vivo depois do final do uso, né? E me Aham. remete à questão do quantidade de agentes estabilizadores, né? Tem Aham. essa questão mesmo ou é uma fantasia que foi criada do povo, né? De que mais estabilizante aumenta a vida útil, menos não? Como que é essa a Assim, fórmula, né? então, é um pouco um contrassenso, né? Porque, assim, um material biodegradável, você realmente quer que, ao final da vida útil dele, ele se biodegrade, né? Então, se você entra com agentes estabilizantes, aditivos, no intuito de retardar esse processo, não faz muito sentido, não, né? No meu ponto de vista, né? Então, vamos pegar talvez aqui uma outra aplicação que ilustra melhor, né? Existem os chamados multifilmes, né? Os filmes agrícolas.
que já são, enfim, bastante conhecidos aí no mercado, né? E que, via de regra, são feitos em material convencional, né? Em polietileno, por exemplo. E aí, para essa aplicação, se utiliza bastante, né? Aditivos estabilizantes, anti-UV, para que você consiga prolongar a vida útil desse material e para que ele não se deteriore, para que no final da colheita você consiga retirar esse filme, né, e dar uma destinação correta, né, que seria uma reciclagem, né, já que não é um material biodegradável. Se a gente pensar nessa mesma aplicação, porém em um material biodegradável, não faz sentido a gente colocar nenhum aditivo para retardar esse processo, né? Porque a gente quer justamente que no final da colheita você, o agricultor, o fazendeiro, enfim, possa arar a terra com esse filme, né? E ele vai se biodegradar na terra. Então, nesse caso é importante de fato que ele não tenha resistência ao final da vida útil, né? Então, a gente tem que pensar assim na aplicação, mas sempre que for um material biodegradável, tentar pensar em fechar esse ciclo, né? Tanto se fala hoje de economia circular, né? Então, os materiais biodegradáveis auxiliam nessa economia circular e principalmente dos resíduos orgânicos, né? Então, você destinando corretamente para uma compostagem, você evita que esse resíduo orgânico vá parar num lixão, né, num aterro sanitário, onde ali também acontece muitas vezes a biodegradação dos resíduos orgânicos, só que o subproduto disso é o gás metano, que é muito prejudicial ao meio ambiente, né? Então, assim, sempre que a gente pensa em material biodegradável, a gente deve pensar em aplicações que fechem esse ciclo, né, com a compostagem. Que ele seja destinado adequadamente. Aí até uma outra coisa que eu ia falar, né? A gente que trabalha com plástico sempre defende o mercado do plástico, sempre defende o plástico, né? E sabemos que, para esse caso especificamente, fechar o ciclo é fundamental. Como que a BASF trabalha com isso, né? Você vai vender um lote lá de Ecovil para um cara que vai fazer uma aplicação que é de acordo, como garantir que o cara vai destinar isso mesmo para compostagem? A base acaba assumindo isso ou deixa para o cara dar um jeito no produto dele? Olha, Marcelo, a gente procura fazer justamente essa orientação, né, e salientar, né, o correto uso do material, e validar para qual aplicação ele vai ser utilizado. E, claro, a gente fornece todas as instruções e a informação educacional para que no final da vida útil seja fechado esse ciclo, né? Mas é bastante difícil a gente ter o controle disso, né? Então, imagina, a base vai fornecer a matéria-prima para um transformador, né? Para um convertedor. Ele vai transformar, então, numa aplicação final, que vai, às vezes, vender para um distribuidor, que vai vender para um cliente final, né? Então, claro, essa informação ela tem que passar, né, em cada elo aí da cadeia, né? Mas pensando no consumidor final, como que a gente vai garantir que de fato ele vai pegar aquela sacolinha de material biodegradável, vai colocar ali o resíduo orgânico e vai destinar isso para uma compostagem, né? Diria quase impossível, né? Mas é impossível. Então, e até mesmo porque não existe ainda, né, eu penso assim, né? Há anos atrás a gente não tinha sequer a coleta seletiva, né? Hoje em dia já é quase um hábito, né? Já está na nossa cultura separar, que seja o lixo seco do lixo molhado, né? Ou separar os materiais recicláveis, né, nas suas classes direitinho e do lixo convencional, do lixo comum, né? Então a gente já tem esse hábito, né? Quem sabe no futuro próximo a gente vai ter o dia da coleta do resíduo orgânico, né? Sim. Então, claro, a gente não pode simplesmente esperar, né? A gente também tem que ir fazendo a nossa parte. Mas no dia que existir essa estrutura, essa infraestrutura, eu acho que vai ser muito mais fácil ter esse hábito, né? E destinar corretamente todo o lixo que a gente gera, né? Todo o resíduo que a gente gera. É, Então, assim, a gente passa informação, mas ter o controle disso é muito difícil, né? Ainda. E, e eu acho que ainda entra um outro lance aí, né? Além de você passar informação e educar as pessoas, né?
Muitas vezes a gente se depara, principalmente com as pessoas que compram e aplicam o material, né? A falta de Uhum, conhecimento do próprio material. Além do cara não conhecer nada de plástico, muitas vezes acontece isso, o cara não entende uhum. nada de plástico. E aí você fala em plástico biodegradável, e aquilo, plástico é plástico, e joga tudo no mesmo balaio, né? E aí vem a minha pergunta. Como que é essa negociação sua, né, da sua equipe, quando se depara com um comprador e engenheiro que não sabe nada de plástico, né? Como que vocês dobram esse embrulho aí para os caras Aham. comprarem? Com informação, né, Marcelo? Com informação, com validação do objetivo da empresa, né? Com os atributos que a linha pode oferecer e, naturalmente, se é compatível financeiramente, né? O que a linha custa, né? O que o produto custa com o que a empresa busca, né? Então, primeiro, assim, a validação de conceito, né? Você quer um material que seja biodegradável ou que seja de fonte renovável? Não, eu quero os dois. Bom, se é os dois, a linha Ecovil, por exemplo, não atende, né? Porque a gente pode classificar a linha Ecovil como um polímero parcialmente de fonte renovável, por conta do PLA, né? Porém 100% biodegradável. Eu quero um material 100% de fonte renovável. Então, uma pena, mas a linha Ecovil não seria uma alternativa, né? Não, eu quero um material biodegradável, não me importa que ele não seja 100% de fonte renovável. Ok, então a gente segue a conversa, né? Tá, vamos lá, qual que é a aplicação? Não, eu quero fazer aqui um parafuso e uma arruela. Não, tá, onde você vai aplicar, depois qual que vai ser a vida útil disso, onde você vai destinar? Então, não, eu quero fazer uma sacolinha para coleta de resíduo orgânico. Poxa, perfeito, né? Estamos no caminho, aí segue a conversa. Vamos lá, vocês, qual que é muitas vezes tem o budget aí para o projeto, né? Não, então, porque a gente está querendo aqui substituir um material de fonte renovável, né? Mas a gente não pode, a gente tem que manter aqui a mesma faixa de custo, né? Falei, então, o material, por ser biodegradável, já tem uma tecnologia embarcada, né? Tem esse atributo e tem um custo, né? Já envolvido. E assim, historicamente, esse gap sempre foi grande. Infelizmente, eu não vejo a curto prazo esse gap reduzir muito, né? Então, a gente está falando aí da ordem de 4, 5 vezes mais caro um material biodegradável comparado a um material convencional. Então, muitas vezes aí morre um pouco, né, o brilho nos olhos, né? Morre um Aquele pouco o afã projeto, né? inicial vai para o espaço, né? Porque também, Marcelo, o que acontece, né? Atualmente, a gente depende de empresas que queiram realmente inovar, queiram realmente agregar no portfólio algo novo, é, mas não existe ainda em âmbito nacional nada que obrigue, né? Nenhuma legislação que obrigue, né? Porque quando existe, queira ou não, impulsiona bastante, né? Esse tipo de aplicação. Então, assim, como eu disse, dependemos da iniciativa e da boa vontade de empresas que queiram inovar e agregar algo diferente no portfólio, né? Então, voltando à parte aí financeira, né? Muitas vezes, assim, morre aí, né? Mas se mesmo assim, fala, não, Thiago, eu sei que realmente tem um gap importante, mas a gente está disposto, a gente quer inovar, quer fazer algo diferente, aí, de novo, seguimos a conversa, né? Então, vai passando por essas etapas, né? Basicamente, conceito, aplicação e alinhamento ali de financeiro, digamos assim, né? Comercialmente falando, né? Você É, viável ou não. é, Eu conversei com uma mocinha que trabalha lá na empresa que faz os cartões, né? Ela disse que a linha do cartão lá do PLA foi descontinuada, né? Ela falou para mim, falou, entendi. professor, eu não sei o que aconteceu. Ela trabalha na fabricação mesmo, né? Ela é operadora de máquina. E ela falou, professor, não sei o que aconteceu não, mas eles não fizeram mais aquele cartão. E eu acho que foi nesse problema aí da degradação, viu? Eu acho que eles tentaram embarcar de cara na onda do biodegradável, né? Sem Uhum. avaliar direitinho as consequências. E por isso que eu te perguntei qual que é a dificuldade de convencer os engenheiros, os compradores, dos aspectos que se relacionam com a transformação do plástico, né? Às vezes os caras se encantam demais com a coisa além do que devia, e muitas vezes desistem antes do que podia, né? Podia estender mais a Uhum. conversa um pouco e ser convencido. É. Você já se deparou Mas com um caso assim do cara não querer comprar porque não sabia ou dificultar a relação? Sim.
Não, normalmente, quando a pessoa nos procura, né, e quer um material biodegradável, ele vem com uma série de expectativas, né? Mas aí, assim, eu volto ao que eu comentei, né? Aí, assim, a gente tem essa conversa, né, e tem essas validações, né? Porque, como eu disse também, né, existe desinformação, existe confusão, né, de conceitos. Então, muitas vezes assim, ele vem, né, a sustentabilidade é algo aí que está bastante em alta, a economia circular, então a gente recebe assim contatos e solicitações de pessoas, empresas que enxergam um produto biodegradável como a solução mágica, né? A solução mágica e a um preço acessível, né? Viável. Uhum. E não é bem assim. Então, fala assim, não, eu quero material biodegradável para fabricar, sabe, como eu disse ali, vamos supor, o parafuso e depois eu sei que ele vai para o aterro sanitário e dá tudo certo. Não, peraí, tem muita coisa que não está certo aqui. Vamos começar do começo, né? Então, vamos lá. Aí, de novo, né? Você quer material fonte renovável ou biodegradável? Qual que é a aplicação? Qual que é teu, né, o budget? Aí a gente vai fazendo essas validações para ver se a gente está na mesma página, né? Porque não existe essa solução mágica ainda, né? Muitos vêm com expectativas, que talvez a principal delas é assim, Thiago, tudo bem, poxa, então eu fabriquei aqui meu produto e, pô, tô tranquilo porque eu sei que o consumidor final, depois, onde quer que ele descarte isso, tá tudo bem. Então, não tá tudo bem, ele tem que ser destinado corretamente para uma compostagem de preferência industrial. Pô, Thiago, mas se assim, é difícil, concordo que é difícil, concordo que, como eu disse, né, a questão da coleta seletiva, né, quem sabe ter a coleta do resíduo orgânico, mas se no fim das contas isso for para um aterro sanitário, toda a cadeia está pagando o valor de um produto que não está sendo utilizado, né? Então, perde-se aí a função, perde-se o atributo que ele tem. Entendi. É uma mescla de venda e aula para o cara, né? Você tem que convencer ele É, e explicar para ele que não é uma solução mágica, né? Lá na escola, nós estamos fazendo alguns ensaios com os biodegradáveis, com os biobaseados, né? E outras misturas, buscando também outras características. Tem um grupo de alunos lá, que inclusive uma menina é minha aluna do curso que a gente desenvolveu, a Bianca Bonifácio. E ela vai representar o Senai no concurso da Abiplast, utilizando um material biodegradável. Agora, não sei te dizer se foi o Ecovil ou se foi só o PLA, com um aditivo que é um subproduto do adubo. Né? Então, ela vai pegar esse subproduto do adubo, que já é uma coisa de apodrecimento mesmo, né? ah, Misturou nesse material e está estudando lá a degradabilidade, fazendo os ensaios, né? ah. Mas o que ela visa depois disso? Que propriedade que ela quer agregar e que aplicação ela visa? Ela estava pensando em fazer os potinhos para muda. Tá, tá, aqueles potinhos Ela não pequenininhos chegou a mostrar o assim. formato. Ah, Eu tinha visto um que parecia um tubo de ensaio, né? Que isso é o que eu já tinha visto antes. tá. O que ela mostrou para mim no desenho era um pouco diferente, mas eu acho que é na mesma linha, né? De você plantar a Tá. muda e virar. Plantar muda e ficar tranquilo ali que depois essa embalagem, esse invólucro, digamos assim, da muda vai se biodegradar na terra ali. Isso, acho que a Tá, ideia é essa. E a ideia de colocar esse produto do adubo é para, além do PLA ser comida, né, para os micro-organismos, o adubo ser comida da planta, né? tá. Aí vem a minha pergunta, né? Tem muitos mercados que o Ecovil ainda não entrou, mas você acha que tem potencial? Sempre tem, Marcela. Como eu disse, a aplicação, uma das mais conhecidas e maduras, assim, desenvolvidas, é a aplicação de sacos e sacolas, né? Mas, como eu disse, do ponto de vista técnico, a linha Ecovil permite uma série de outras aplicações, né? Aplicações muito mais sofisticadas. Então, a gente tem, além dos grades de extrusão, que normalmente são para linha de filmes, a gente tem os grades de injeção também, tem grades de termoformagem, tem um grade específico para paper coat, que a gente fala, né? Então, seria para revestimento de papel.
Então, você tem, sim, uma série de outras aplicações que a gente pode pensar e explorar, né? Cara, você sabe que assim, né? Eu falei, a gente desenvolveu um curso, inclusive a Bianca é nossa aluna. O nosso objetivo é atingir aquelas pessoas que trabalham com plástico e que não tiveram a possibilidade de fazer um curso formal como nós fizemos, né? Às vezes porque é Uhum. muito longe, às vezes porque é muito caro, às vezes porque é fora do horário, né? Então, o nosso público no alvo é esse, né? As pessoas que não Uhum. conseguem fazer um curso formal. Aí é assim, como você vê a questão do aumento do conhecimento do povo, principalmente desse povo que vai utilizar o seu produto, para a utilização? Você acha que isso pode favorecer a ampliação do uso adequado dos materiais? É claro que sim, né? Mas como você vê essa questão da falta de conhecimento e a possibilidade de ter um curso que vai trazer esse conhecimento? Você acha que isso é viável para a gente? Você acha que você entende Ah. dessa coisa toda aí? Pergunta de Não, complicadinha, né? primeiro, até aproveito aqui para novamente te parabenizar, né, pelo seu canal e pela iniciativa de levar informação, levar conhecimento, né, levar conteúdo educacional para o público que tem interesse, para o público que simpatiza aí com o mundo dos plásticos, né, e como você disse, não tem acesso, né. E é um prazer poder contribuir aqui um pouquinho, né, para essa Nossa, sua iniciativa, para o seu canal, né. É, não, com certeza. Se a pessoa tem interesse, né, e não tem conhecimento, eu acredito que assim o interesse da pessoa vai fazer com que ela busque o conhecimento, né? E o seu canal acho que acho não, certamente é uma fonte muito interessante, confiável de informação. E claro, a pessoa com conhecimento ela vai entendendo muito melhor dos materiais, das possibilidades, das aplicações. E, mais uma vez, eu volto naquela nossa conversa, né? Ela vai também validando muitas expectativas que ela tem, muitos objetivos, né? Porque muitas vezes você, quando não tem conhecimento, você tem uma ideia, né? Vislumbra uma aplicação, e você acredita que, eu acho que para essa aplicação aqui tal material seria o ideal, né? Seria o adequado. E quando você começa a estudar e adquirir conhecimento, entender melhor, muitas vezes você já fala, não, não, não. Né, para essa aplicação que eu tenho, eu vou precisar de uma propriedade tal, e esse material eu achava que fosse né, o ideal, mas já vi aqui que não é, né? Seja por meio de uma ficha técnica ou qualquer, né, ou com algum outro documento. Então, se eu entendi sua pergunta, se eu estou respondendo, assim, o aí conhecimento é respondeu. fundamental, né? Conhecimento é fundamental para você ir validando os objetivos e expectativas. Legal, é isso mesmo, Tiagão. Eu percebo isso nas pessoas, né? Eu gostaria que essa vontade de aprender fosse saciada com mais facilidade, sabe? A gente ainda tem dificuldade em fazer com que as pessoas queiram aprender. Uhum, Sobretudo aquelas pessoas que não trabalham diretamente na transformação, né? No caso dos compradores, eu sempre volto nesse assunto. Os compradores, os engenheiros, né? Os caras que trabalham com plástico, mas muitas vezes não querem aprender dele, né? uhum, Eu encontro uma dificuldade de enxergar de fazer esses caras enxergarem que vai ser bom para eles, né? né? Tem Mas está muita perdendo gente tempo com ele, que né? tem o conhecimento empírico, né? Ele conhece muito bem, às vezes, de um determinado processo de transformação, ou às vezes um determinado plástico, polímero, né, em especial, pelos anos que ele tem de convívio, né, e de trabalho com aquele material, né? Mas é um conhecimento empírico, né? Muitas vezes ele não entende o que está acontecendo ali desde a origem do polímero, como ele é fabricado, quais as propriedades, como que, né, ocorre a transformação. Então, e às vezes você encontra até pessoas assim que trabalham com plástico a vida inteira e muitas vezes também, como você disse, né, não são muito, não enxergam o benefício, né? Uhum. Poxa, hoje em dia tudo é plástico, né? Poxa, plástico você vê, polui, plástico, pô, é complicado, não sei o que lá. Mas, assim, como você disse, nós somos, né, defensores do plástico,
E eu acho que é importante esse nosso papel aqui de levar conhecimento e para desmistificar e de mostrar as vantagens e os benefícios do plástico, né? Acho que é Isso. impossível imaginar a nossa vida sem o plástico, né? Acho que nos dias atuais não dá mesmo. Né? As facilidades que trouxe, inclusive segurança, as diversas aplicações, inclusive em área médica. Então, assim, eu acho que é ir por esse caminho mesmo, mostrar as vantagens e os benefícios, né? E o biodegradável, assim, é um material que, claro, tem seu atributo, é muito interessante, né? Mas não é nenhuma fórmula mágica, né? A gente tem que ter consciência do atributo que ele tem, mas do que deve ser feito por nós para que ele cumpra com a sua função, né? É, Então, tem que ser considerado algumas coisas na hora da escolha, né? Você considerar se o processo de transformação, precisa considerar a aplicação final, precisa considerar o destino após a aplicação final, né? Precisa sim, considerar sim. se a capacidade em transformar aquilo, precisa considerar, por exemplo, sei lá, o Uhum. custo que aquilo vai envolver no Sim, desenvolvimento, né? sim. Você vê, são questões que para você, né, cara, é tranquilaço de falar disso, né? E muitas vezes a gente encontra pessoas no mercado que acabam não considerando tudo, né? E alguns desses, eu vou te falar, e aí é a sensação minha, eles nem querem escutar, né? Eles têm a Uhum. teoria deles lá, coloca a teoria em Uhum. voga e tal. Então, É. aí eu estendo isso para você agora, né? Primeiro, né, parabéns aí pelo trabalho, né? Eu acho sensacional. Bom, sempre te achei uma pessoa sensacional, desde a época dos Ah, imagina. 990, né? Desde o século passado, né? É verdade ainda. O tempo está passando, hein? Sempre foi um menino aí proativo, né? Sempre desbravando. Eu lembro de você lá querendo saber fazer o projeto e aquela coisa toda que foi legal pra caramba. E Ah, mas eu essa, agradeço. esse desafio que você está enfrentando agora é fantástico, cara. Eu acho ele sensacional. E tô com você. Se você precisar de mim para qualquer coisa, viu? É, falar com você, falar com seus amigos, se precisar testar materiais, cara, se você precisar testar, mostrar alguma coisa, pode contar comigo no que for preciso, Tiagão. Tamo junto mesmo. Acho que é uma parceria que vai aí Não, eu te perdurar, tá agradeço, bom? Marcelo. Te agradeço e a recíproca é verdadeira. O que vocês precisarem de mim também, estou à disposição. Deixo depois meus contatos e vai ser um prazer poder ajudar de alguma outra forma, seja você diretamente ou, enfim, as pessoas aí que inscritas no seu canal, que curtem o seu trabalho, enfim, Tamo conte junto. comigo também. Beleza. Eu gosto de encerrar assim com uma coisa mais papum, pirulito, pão doce, né? Uma pergunta rápida. De onde que vem essa inspiração para o trabalho, né? Essa inspiração por avançar, né? Lógico que a gente tem a família, as coisas todas, mas o que assim, lá dentro, faz, pô, Tiagão, vai de novo lá, tenta de novo, que agora vai dar certo. Uhum. Qual a sua inspiração? Marcelo, em especial, nessa função atual que eu estou, e lidando diretamente com essa linha, né? A inspiração é justamente essa, né? Assim, sentir que eu tenho a possibilidade, né, de realmente levar um pouco de informação para pessoas que queiram utilizar um material que tem um atributo e que vai favorecer o meio ambiente. Claro, levando em consideração os fatores que a gente já conversou, né? Então, Entendi. eu acho que é isso, assim, é ter nas mãos, né, de maneira prática, um material que eu possa, tudo bem que tem a questão comercial, né, que eu possa vender, mas que é um material que tem um atributo que, no fim das contas, né, partindo até um pouco para a parte ideológica, assim, né, mas que, no fim das contas, ele pode ajudar, de maneira geral, a sociedade, o meio ambiente, né? Então, esse é o bacana falando, né, assim, um pouco de inspiração da minha função atual e de trabalhar com essa linha diretamente, né? Olha que legal. Quando apareceu a lei lá na cidade de São Paulo, né, teve muita crítica, sobretudo da cadeia produtiva do plástico, falando que os caras iam perder emprego e tal. E a minha opinião particular a respeito disso, Tiagão, é um pouco diferente. Eu acho que é esse o caminho, né? As empresas grandes, os grandes centros de desenvolvimento de materiais, os cientistas, né, devem Uhum, se debruçar e pôr toda essa energia no desenvolvimento de novos materiais biodegradáveis, uhum, preferencialmente biobaseados, né, de origem renovável, e sim, com o favorecimento das características que realmente suplantem os de origem fóssil. Né? Então, acho que
o lance está aí, né? Desenvolver-se para aumentar a aplicação, aumentar os usos, até que a gente tenha um mundo melhor, verdadeiramente, né? O mundo não vai parar de crescer, a ciência não vai parar de desenvolver, e se a gente conseguir trazer esse desenvolvimento para um desenvolvimento sustentável, né, e ambientalmente correto, acho que é perfeito. Sim, Diz uma coisa, realmente. o que você faz para desbaratinar? Qual que é o seu hobby? Tem algum hobby específico? Tem gente que é doido, né? Tem gente que é mais normal. Marcelão, sempre gostei muito de esportes, né? Então, sempre gostei de jogar bola, de correr, de natação, até mesmo musculação e para academia, né? Tem muita gente que não gosta, nunca tive nada contra, sempre gostei. Mas de 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, eu tenho tentado aprender a jogar tênis e também, né, em esportes, né? Atividade física, digamos assim, mas de maneira geral é meu hobby, né? É isso que eu faço para desbaratinar. E de 1 ano e meio para cá eu tenho aprendido aí a jogar tênis e, cara, é um esporte sensacional. Eu Olha, que legal. tenho gostado muito e recomendo aí para quem de repente está buscando uma atividade física, um esporte diferente. Então é algo que tem me fascinado aí, porque é um jogo, tem toda a parte de condicionamento físico, né? Mas tem assim a parte mental também, que é muito interessante do tênis, porque em determinados pontos você precisa, às vezes, de força, às vezes de técnica, às vezes de paciência, às vezes de velocidade. Então, assim, é muito dinâmico, né? E Um isso jogo mental forte, né? Tênis. bastante. Então, é o que eu tenho feito aí. É isso aí. E o sonho? Qual a sua, assim, qual é o seu sonho? Qual a sua aspiração? Porra, eu quero fazer tal coisa, ser tal coisa. Qual a sua, tem um sonho? Marcelo, isso é uma pergunta bem aberta, assim, né? Que pode levar a gente a filosofar, né? Mas, cara, acho que o meu sonho, quando a gente tem família, né, Marcelo? Acho que o nosso sonho é ser um exemplo, né? Então, eu tenho um filhinho aí de 6 anos, então acho que eu responderia que meu sonho é ser um exemplo para ele, né? Com ações, com atitudes, para que ele, enfim, cresça aí no caminho do bem e seja bem-sucedido. Acho que esse talvez seja a resposta para essa pergunta, né? Esse seria meu sonho. É engraçado quando os filhos nascem, os sonhos, às vezes nem mudam, mas se recheiam dos filhos, né? E passam assim a Inevitável a toda a gente não imagem, né? pensar neles, né? Exatamente. A gente, se essas perguntas fossem feitas anos atrás, na época do Senai, certamente a resposta seria outra. Mas hoje em Exato. dia, né, com o passar do tempo e quando você tem família, as visões, os sonhos, né, mudam. Então, acho que seria essa a minha resposta. É isso aí. Tiagão, obrigado mesmo pelo seu tempo, cara, pelo seu conhecimento, pela sua vontade, sua energia. Puta, foi um prazer imenso falar com você. Eu espero Imagina. ter conversado com você tudo que eu tinha que conversar. Foi, puta, gostei demais, né? Aprendi bastante coisa. Vou te encher muito o saco ainda a respeito disso. Espero que a gente consiga Imagina. aí participar de vários desenvolvimentos e ampliar as utilizações do EcoView e do EcoFlex aí, o máximo possível. Bacana, Beleza? imagina. Eu que agradeço e não é injeção de saco nenhuma, é um prazer. Pode contar comigo, você tem meu contato. E para mim foi um prazer também ter esse bate-papo contigo. E poder rever você, mesmo que virtualmente, né? Mas depois de tanto tempo. E fica o convite, viu? Você, a hora que você quiser, que você puder, passa lá, vamos tomar um café 5F, né? Forte, fervido, fervendo com formiga no fundo, e já tá pago. Vai ser um Tá prazer imenso certo. conversar com você sobre essas coisas lá e te mostrar como as coisas estão naquele lugar. Bacana. Show.